Hoje recebemos Fabrício Bortolanza, que é gerente de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios Brasil, da Biogênesis Bagô. Vamos conversar sobre um marco histórico para o nosso agronegócio. A inauguração do Banco Nacional de Antígenos para a febre aftosa. Uma conquista fruto da parceria entre o nosso Ministério da Agricultura, o Tecpar e a Biogênesis Bagô, que eleva o patamar da segurança sanitária brasileira logo após o país alcançar o status internacional de livre de aftosa sem vacinação. Fabrício, seja muito bem-vindo. Olá, Divino, obrigado. Prazer. Prazer muito grande falar contigo também, principalmente num momento tão relevante como esse para a nossa pecuária, livre de febre aftosa, algo que a gente perseguiu durante muitos anos, parecia que era impossível de alcançar isso, mas finalmente uma grande meta alcançada. E o que representa na prática, Fabrício, a inauguração desse Banco Nacional de Antígenos nesse momento tão importante da pecuária brasileira? Na verdade, esse banco de antígenos, essa parceria que se formou entre o Ministério da Agricultura, Tecpar e Biogênesis Bagô, ela vem para encerrar, para fechar com chave de ouro, uma grande parte de um plano de erradicação da febre aftosa do governo brasileiro. Ou seja, a partir disso a gente pode ter uma garantia, uma segurança, em caso de uma possibilidade de um foco de febre aftosa, da garantia de termos uma vacina para poder controlar esse foco. Qual que é a diferença, Fabrício, entre a vacinação de rotina, que acontecia antes, que o produtor tinha que fazer antes, e essa nova estrutura de contingência sanitária? Perfeito. A vacinação em massa, que se fazia até alguns anos atrás, ela fazia parte de uma campanha do governo para a erradicação. Então, ela era realizada em duas etapas, em 2 meses específicos, no sentido e com o objetivo de erradicar o vírus da febre aftosa. Então, a partir de vários ensaios, vários inquéritos epidemiológicos realizados pelo Ministério da Agricultura, se tomou a decisão de deixar de vacinar. Deixando de vacinar, o objetivo seria galgar novos mercados e atender às exigências regulatórias internacionais, principalmente para a exportação de carne. Retirando a vacinação, é necessário que se tenha um tipo de seguro, uma garantia de que, no caso de uma reintrodução do vírus da febre aftosa, eu possa formular uma vacina em um curto período de espaço de tempo e controlar esse foco. Então, a principal diferença é: antigamente tinha uma vacina que se utilizava regularmente, com o objetivo de erradicar a doença, e agora a gente tem um banco de antígenos que deverá ser acionado somente em casos de focos de febre aftosa. Enquanto isso, não tem mais vacinação. Perfeito. A Biogênesis Bagô já administra bancos de antígenos para países como Estados Unidos e também o Canadá. O que essa, digamos assim, bagagem global trouxe de diferencial para essa estrutura brasileira? A bagagem, muito importante essa pergunta pela escolha que se fez dessa parceria com o Tecpar, Ministério da Agricultura e Biogênesis Bagô. A Biogênesis Bagô já tem aí, são mais de 30 anos de atenção à emergência sanitária ao redor do mundo de febre aftosa. O diferencial importante é a parte de pesquisa e desenvolvimento constante que a Biogênesis tem, ou seja, a gente pode desenvolver novos tipos de vacina com outras cepas vacinais, em caso de que entre uma outra cepa exógena, a que não era composta na vacina que regularmente se praticava no Brasil. Então, toda essa bagagem de experiência, atenção à emergência sanitária por mais de 30 anos, que nos deu credibilidade de sermos o banco de antígenos e vacinas contra a febre aftosa dos Estados Unidos, Canadá e mais outros 7 países. Importante ressaltar também que
além de ter o know-how e a área de pesquisa e desenvolvimento constante para desenvolver novos tipos e variedades de vacina, a relevância de ter uma fábrica em funcionamento é de fundamental importância também. Como, por exemplo, no Brasil, o nosso Parque Fabril foi encerrado, ou seja, não tem mais nenhuma planta de produção de vacina contra a febre aftosa em andamento. Além de ter o banco de antígeno, é necessário ter um controle de qualidade ativo, é necessário ter os frascos, é necessário ter até as tampinhas de borracha, que parece ser uma coisa simples. A gente tem que ter todos os insumos, as matérias-primas, os materiais necessários em rotina para poder atender uma emergência sanitária. Então, esse também foi um dos principais diferenciais. Fabrício, no caso de um eventual foco, vamos torcer para que não aconteça, pelo amor de Deus, mas vai que acontece, né? Em quanto tempo esse banco consegue transformar esse antígeno que está concentrado nas vacinas prontas para uso no campo? Perfeito. Excelente pergunta. A partir desse banco de antígenos, que são vírus da febre aftosa inativados, ou seja, ele não tem atividade viral, a partir do descongelamento desse antígeno, se faz a formulação da vacina, o controle de qualidade e a chegada no país de destino em até 7 dias. Isso é o que a gente tem praticado com todos os países que têm solicitado a Biogênesis Bagô para atenção a emergências sanitárias. Do ponto de vista sanitário e também regulatório, como é que foi definida a composição dos sorotipos mantidos no banco para garantir uma proteção efetiva contra os riscos na América do Sul? Hoje no mundo existem circulando, de nosso conhecimento, 7 tipos de vírus e outros tantos subtipos ou topotipos de vírus. Né? Isso é decisão de cada país. Os Estados Unidos tem a sua eleição, o Canadá tem a sua eleição das cepas virais que vão compor o banco de cada país, e o Brasil, por sua vez, o Ministério da Agricultura definiu volume de doses e definiu quais as cepas virais que deveriam compor o banco de antígenos do mapa do Brasil. Ou seja, a partir de um estudo epidemiológico feito pela equipe do mapa, se definiu essas cepas vacinais com base no risco, com base no que se praticava de vacinação aqui e com base no que era mais comum na região. Mas, independente disso, se houver a necessidade de formular uma vacina com outras cepas, uma cepa que não compõe o banco nesse momento, a gente também tem essa possibilidade de fazer. Fabrício, o banco é brasileiro, mas ele fica na Argentina, né? Ele fica eu vou falar o nome aqui, eu não sei se é assim que se pronuncia, fica em Garim, na Argentina. Garim, correto. O lógico não seria ficar no Brasil? Essa tua pergunta vem de encontro a uma resposta que eu fiz algumas perguntas anteriores, que era, não basta somente ter um antígeno congelado. Eu preciso ter a estrutura de uma fábrica em funcionamento para que eu possa produzir, formular, envasar, controlar a qualidade e poder expedir essa vacina ao país de destino. Com o fechamento do Parque Fabril no Brasil, essa parte de formulação ficou prejudicada. Então, a Biogênesis Bagô utiliza o Parque Fabril dela para formular a vacina. E não somente formulará e enviará para o Brasil em caso de necessidade, como a gente também é depositário do Banco dos Estados Unidos, que tem esse mesmo tipo de modelo. Né? O Banco dos Estados Unidos também fica na Argentina, no Canadá também. E a gente tem atendido emergências sanitárias na Ásia e na Europa a partir de Garim, Argentina também. Então, ressalto mais uma vez a importância de ter uma fábrica ativa com um P&D, com a parte de pesquisa e desenvolvimento também ativo,
dentro desse site para poder ter todas as ferramentas e a rapidez para atender o mais rápido possível o envio desse produto. Bom, aí já veio uma curiosidade. Na Argentina, a febre aftosa já foi erradicada ou não? A Argentina é um país livre de febre aftosa com vacinação. Tem algumas regiões, desculpa, que são livres de febre aftosa sem vacinação também. Mas lá o sistema de governo para esse tipo de epidemiologia é diferente. A maneira como cada país pensa é diferente. Por exemplo, lá se pratica a vacinação ainda. Deixa eu utilizar o país vizinho, ou o país que está intermédio entre Brasil e Argentina, que é o Uruguai. O Uruguai já não tem febre aftosa há muitos anos, está erradicado com vacinação, e vacina e pratica a vacinação. Então, isso são decisões estratégicas que são baseadas na vigilância epidemiológica de cada país. Cada país sabe os seus riscos para tomar a decisão, para que isso aconteça. Agora, é importante ressaltar também que, seja a vacinação ou seja o banco, é apenas uma ferramenta. O PENEFA se instalou graças ao excelente parque de produção e controle de febre aftosa que o Brasil existia, né? Porém, a ferramenta é apenas um instrumento de consecução. Existe a vigilância, existe os controles de fronteira, e o banco de antígenos ele vem como uma segurança, um seguro, para que caso possa haver um retorno do vírus da febre aftosa, a gente possa atender essa emergência da forma mais rápida e controlar isso. Como é que funciona essa logística? Nós temos um país gigante, um país, quer dizer, os Estados Unidos também é grande, o Canadá também é grande, né? Você falou que atende a Ásia também, são até mais longe, Sim, né, do que o Brasil. sim, Mas como é que sim. funciona essa logística? De repente precisou de uma hora para outra. É possível espalhar essas vacinas pelo país todo? Em Sim, tempo esse já é rápido, em um, tempo hábil? sim, esse já é um processo que a gente cada vez vem conversando mais e mais com o Ministério da Agricultura e Tecpar nessa ação conjunta, justamente para montar esses simulados, a gente simula situações de atenção à emergência sanitária. Então, tudo isso tá documentado. E, por exemplo, a parte de envio de vacina para outros países já tem todo um processo logístico consolidado, desde a parte de descongelamento do antígeno, a produção, o controle de qualidade. Tem um tipo de equipamento dessas, são contentores isotérmicos específicos que vão com controle de temperatura. A vacina formulada chega no país de destino em 7 dias e, a partir daí, se distribui para todos os estados ou todos os focos. Mas, geralmente, pela experiência que nós temos de outros países de atenção a foco, tomara que nunca aconteça no Brasil. Mas, se acontecer no Brasil, eu acredito que não vai dar um grande foco no Brasil inteiro. Vão ser regiões isoladas, como aconteceu. Aí eu cito o foco de Joia, no Rio Grande do Sul, lá em 2001. Foi um foco que foi isolado no Rio Grande do Sul e dali ele se espalhou. Então, geralmente, os focos eles não dão em vários estados distantes ao mesmo tempo. Pode até acontecer, mas não é comum. Então, como eles são isolados, a atenção do foco vai ser regionalizada para aquele foco lá. Acionou o banco de vacina, formulou, invasou, enviou para o Brasil, aqui as autoridades vão encarregar-se de enviar a vacina em menos tempo possível para a região específica do foco e ali conter o avanço do vírus. Bom, essa é uma parceria público-privada, que inclusive contou com a presença do ministro da Agricultura do Brasil, lá na inauguração. Como é que se divide a responsabilidade entre o Ministério da Agricultura, o Tecpar e a Biogênesis Bagô nessa parceria? Importante essa pergunta. As pessoas perguntam qual a função de cada um, né, de cada um dessa parceria público-privada.
Antes disso, eu acho que mostra um caso de sucesso, um caso de êxito, uma parceria público-privada. No meu entendimento, deveriam haver mais. Esse contrato de aquisição do banco ele é realizado entre o Ministério da Agricultura e Tecpar. A Biogênesis Bagô entra com um know-how e um parceiro tecnológico eleito pelo Tecpar para que seja o provedor do banco. É importante ressaltar também de que essa parceria que nós temos já de muito tempo com o Tecpar não é somente para a febre aftosa. A Biogênesis Bagô é o principal fornecedor de vacinas para o Tecpar, em atenção à campanha de vacinação antirrábica do Ministério da Saúde. Então já existia uma parceria que a Biogênesis Bagô foi eleita através de vários critérios, através de chamamento público, de vários critérios de atenção, principalmente atenção, experiência e know-how em produção de banco de antígenos contra a febre aftosa e atenção a emergências sanitárias. O papel de cada um: MAPA, Ministério da Agricultura, é o proprietário do banco, ele define quantas doses de antígeno vai querer congelar e qual a cepa vai querer congelar, e quais os critérios de controle de qualidade que serão aceitos pelas autoridades brasileiras. O Tecpar, que é uma instituição pública também especializada no fornecimento de outros insumos imunobiológicos para o governo federal, aciona a Biogênesis Bagô, que tem um know-how técnico de pesquisa, desenvolvimento e produção de vacinas contra a febre aftosa, para ser o fiel depositário e albergar esse banco de antígenos e vacinas do Ministério da Agricultura. Fabrício, eu imagino que criar um banco desses dentro do país não é fácil, já é um negócio complicado. Correto. Manter isso em outro país deve ser uma questão muito mais complexa. Como é que foi aí essa articulação, tanto diplomática quanto regulatória? Foi uma negociação, digamos, bastante interessante. Obviamente que o povo brasileiro ou as autoridades brasileiras gostariam que o banco estivesse no Brasil. E isso não quer dizer que não possa acontecer de estar no Brasil algum dia, mas dado o tempo e as condições do Parque Fabril brasileiro, né? O Brasil já está há algum tempo sem praticar a vacinação, e cada vez mais que não vai praticando a vacinação, o risco aumenta. E a necessidade de ter um banco, seja para a própria segurança nacional e para a segurança do agro, com relação à exportação de carne, também aumentava. O encerramento das produções de vacina no Brasil também contribuiu grande parte para isso. E ter uma fábrica ativa, desculpa ser insistente nesse ponto, mas a necessidade de ter uma fábrica ativa para que eu possa formular a vacina, que eu tenha as condições, que eu tenha os insumos, que eu tenha as pessoas para poder fazer vacina, é super importante. E eu acho que também um ponto que vem de encontro talvez a desmistificar um pouco a necessidade real de ter esse banco no Brasil, é a atenção e a experiência da Biogênesis Bagô de mais de 30 anos de atenção à emergência sanitária em outros continentes, em seu banco de antígenos dos Estados Unidos, que nos confia isso já há mais de 20 anos. Então, tudo isso contribuiu para um consenso entre o setor público e privado de que esse banco fosse albergado na própria Argentina. Mas não quer dizer que esse banco não possa ser albergado no Brasil. Em alguns anos, a Biogênesis Bagô hoje conta com 2 sites Fabris, um no estado de São Paulo, outro aqui no Paraná, de onde estou falando com vocês. Nenhum é um site de produção de febre aftosa, mas não impede que um dia possamos fazer uma instalação para albergar que seja um backup do banco de antígenos aqui no Brasil. Estrutura para isso temos. A implantação do banco
ela atende ao plano estratégico do PINEFA, que você até citou anteriormente, que é o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, que, aliás, teria até que ser mudado, né, esse PINEFA, aí, porque o E é de erradicação, né, e não se fala mais em erradicação, se fala em vigilância. Essa entrega, ela conclui a fase de transição do programa ou ainda tem metas pendentes na vigilância nacional? A vigilância é um estado sanitário que tem que ser permanente, né? A cada, a cada ação que se faz, a cada ação do governo federal, a cada ação do, do, do TECPAR, juntamente conosco, é sempre uma ação de vigilância. Ao mesmo tempo que o Brasil retira a vacinação, tem um banco como segurança, aumenta a responsabilidade e aumenta os riscos. Ou seja, a vigilância se torna permanente não somente pelo ente público, mas também pelo ente privado. Eu acho que o produtor rural agora tem grande parcela nessa responsabilidade conjunta em detectar qualquer coisa diferente que possa passar no campo, porque os olhos do produtor vão ser os olhos do governo federal. Tudo que passa no campo vai ter uma responsabilidade compartilhada com o produtor, com o agro especial. E esse banco ele vem a ser uma parte de um seguro, mas não impede ou não termina a etapa do PENEFA. Isso ele consolida o PENEFA, mas a vigilância sanitária, a vigilância ativa deve ser permanente, porque a gente tem histórico de países na Europa que não tinham doenças, por exemplo, o caso da Alemanha não tinha febre aftosa há muitos anos e teve uma reintrodução de vírus. Alemanha, Hungria. Então não é porque a gente tem um sistema de vigilância do governo federal forte, bem estruturado, um banco de antígenos, que a gente deve afrouxar o nosso papel de cidadão brasileiro, o nosso papel de vigilância. Essa é a minha opinião. E essa é uma tendência natural do ser humano, né? À medida que o tempo vai Exato. passando, a gente vai ficando mais tranquilo, e às vezes tranquiliza até demais. Mas tem Exato. a ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ela ressaltou que esse banco reforça a credibilidade da nossa proteína no exterior. Como é que os auditores internacionais enxergam essa estrutura ao avaliar a abertura de novos mercados, que, aliás, é tão necessária, né, atualmente? Esse é um ponto que os auditores internacionais eles enxergam países onde não se pratica uma vacinação com um olhar distinto. Um olhar de que, e não somente um olhar como de fato assim funciona, com uma vigilância epidemiológica mais ativa, mais estruturada. E esse banco, a gente fala de um banco ativo, né? Mas esses antígenos congelados, eles trazem uma segurança adicional a um possível foco, que já houveram em outros países que voltaram atrás do seu estado sanitário e a ativação do banco, a contenção do foco da febre aftosa, lhes devolveu a condição de status de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, os auditores enxergam com muito bons olhos, não só auditores, mas todos os outros países que desejam, principalmente a carne do Brasil, seja ela a carne de gado, a carne bovina, né, que venha a ser todo o entorno para que aconteça esse plano de controle, esse plano de erradicação consolidado, mas também que envolve toda a cadeia suína, que também é grande parte da economia, principalmente aqui dos estados do sul do Brasil, também é fortemente impactado positivamente quando não se tem vacinação, e agora com uma garantia a mais, que é o banco de antígenos. Eu não sabia, você falou do Uruguai, que o Uruguai ele mantém ainda a vacinação. Sim. O fato de tirar a vacina muda o quê? Tudo bem, o produtor não vai ter o custo da vacina e não vai ter o trabalho ali do manejo.
Essa vacina, ela interfere de alguma maneira na qualidade da carne, por exemplo, ou não? Não é para interferir. A vacina Brasil, por exemplo, nunca interferiu na qualidade da carne, né? A vacina, ela segurava, ela garantiu um passo à frente, que o status sanitário de um país livre de febre aftosa sem vacinação. Esse é um tema bastante polêmico, né? Um tema de embargos políticos, inclusive, porque todas as outras doenças de notificação obrigatória, isso eu falo pela ONSA, existem países livres da doença e países que não são livres da doença. Agora, esse status especial, livre com vacinação e livre sem vacinação, só existe com febre aftosa. Depende muito de cada país comprador, nesse sentido. A ideia de retirar uma vacinação sempre é galgar mercados que valorizam melhor a carne brasileira, nesse sentido. Porém, há países que conseguem galgar mercados mesmo praticando a vacinação, que é o caso do Uruguai. Mas, de forma alguma, a vacina prejudica a qualidade da carne, não. Ao contrário, ela dá uma segurança. Agora, não ter a vacinação praticada num país, esse país ele é visto com outros olhos. Ele é visto como um país que mantém seu sistema de vigilância sanitária de um nível superior, obviamente. Eu imagino que a questão do Uruguai conseguir entrar em outros mercados, mercados exigentes, mesmo vacinando, é em função da qualidade da carne, né? Todo mundo quer a carne uruguaia. Eles têm uma carne Exato, exato. excelente, né? A genética uruguaia fala por si só, né? Então, o mercado de carnes gourmet do Uruguai é bastante superior. Então, eles têm mercados para essa carne gourmet. O Brasil fala bastante, além da carne gourmet, obviamente, mais localizada na região sul, mas da região do centro, centro-oeste para o norte, a gente fala muito em proteína animal, produção de proteína animal, até pelo tipo de genética que a gente cria, que é o gado azebulado, né? Mas tá melhorando, viu? Tá melhorando. O pessoal do Com Nelore aí certeza, tá investindo pesado para não com ficar para certeza, trás, viu? com certeza. Não, não, de forma alguma, não é um demérito. É uma questão de regionalização, é uma questão, inclusive de clima, de resistência, de genética animal. Quando eu coloquei o caso do Nelore aí, é porque eu tenho conversado com produtores grandes, produtores de altíssima performance, né? E eles entendem isso, que a carne do Nelore sempre foi mais dura, sempre teve os seus diferenciais, né, negativos. Mas, Sim, olha, eles estão investindo pesado em genética, viu? Para sim, conseguir sim. chegar ali, é, para e para ali com Angus e com outras Sim. raças que trazem aí uma carne de excelente qualidade. Mas, digamos que algum país, não queremos isso também, pelo amor de Deus, digamos que algum vizinho nosso tenha algum problema aí com a febre aftosa. Você acha que o fato da gente ter um banco de antígenos, isso pode ajudar a proteger o nosso rebanho, fazendo com que os mercados lá fora não tenham embargos em relação à nossa carne? Não ter embargos já é uma palavra mais forte, porque quando acontecer um foco, tomara que não aconteça, como tu bem falou, a gente vai entender o impacto nesse momento. Obviamente que o Brasil, tendo um banco, entendo que se houver um foco na região de fronteira, vai se realizar uma vacinação nessa região para impedir que o vírus entre no país. E isso já traz uma segurança de certa forma. Agora, o ideal é que os outros países também possam contar com um banco de antígenos e vacinas também, seja de vacina, seja de antígenos, porque, de uma certa forma, o Brasil, sendo o maior produtor de carne bovina, o maior exportador também, ele levanta a régua, ele puxa o nível da região da América Latina inteira,
Ou seja, países limítrofes com o Brasil, eles tendem a ir por esse mesmo caminho de deixar de vacinar. E indo por esse caminho de deixar de vacinar, eles vão ter que ter um banco também. Vão ter que ter suas garantias também. Então, o ideal seria que cada país pudesse contar com sua segurança em nível de banco também, além da vigilância sanitária e a vigilância de fronteira, que nesses casos tem que ser ainda maior. Eu me lembro de pouco tempo atrás uma preocupação ali com a fronteira com o Paraguai, porque tem a fronteira seca ali com o Mato Grosso do Sul e gado não respeita a fronteira, né? Ele vai e vem. Exato, exato. E existem também, não sei se existem ainda, mas haviam propriedades que tinham um pedaço no Paraguai e um pedaço no Brasil. Isso. Ela começava num país e terminava no outro. Mas é importante ressaltar que, especialmente no caso do Paraguai, o Paraguai ainda pratica vacinação. Eu tenho acompanhado as notícias regionais. Se não me engano, durante todo o ano de 27 e 28, se não me falha a memória, vai seguir a vacinação no Paraguai ainda. Vacinação que eu digo, vacinação regular, vacinação de campanha. E isso, de certa forma, traz uma segurança da não introdução ou da possibilidade baixa de uma introdução de vírus da febre aftosa vindo do próprio Paraguai. Fabrício, gostei de te ouvir, viu? Gostei muito de saber que nós estamos protegidos, mas gostei muito da sua fala também quando você coloca: aumenta a responsabilidade do produtor a partir do momento que ele se torna corresponsável nesse processo. Quer dizer, não temos a vacinação, mas não tire o olho do gado, né? Isso é muito importante. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu conversei com Fabrício Bortolanza, que é gerente das Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios Brasil da Biogênesis Bagô. E o tema foi: Brasil amplia segurança sanitária contra a febre aftosa. Por quê? Porque agora nós temos um banco de antígenos que, se precisar, de repente, rapidão, o pessoal já produz as vacinas e a gente vai ter aí a vacinação tranquilamente no nosso país. Esse banco, lembrando, fica na Argentina, porque a Biogênesis Bagô já tem toda o seu setor fabril preparado lá na Argentina para isso. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, deixa aí o comentário para a gente, é muito importante o seu comentário. Compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.